Oi, gente! Tudo tranquilo? Tudo gostoso? Beleza! Você conhece Svante August Arrhenius? Ele nasceu em 19 de fevereiro de 1859, na Suécia. Ele entrou aos 8 anos de idade na escola da Catedral de Vic, onde nasceu, com proeminência em física e matemática, sendo o aluno mais jovem a graduar-se em 1876. Ele estudou na Universidade de Estocolmo e, preparando para o seu doutorado, ele investigou as propriedades condutoras de soluções eletrolíticas. Sua concepção científica lhe valeu o Prêmio Nobel de Química em 1903, em reconhecimento aos extraordinários serviços prestados ao avanço da química através de sua teoria da dissociação eletrolítica. Pois bem, estamos na série Funções Inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. E esta videoaula é sobre os ácidos de Arrhenius. Preparados? Então vamos lá! De acordo com Arrhenius, ácidos são compostos moleculares que, em solução aquosa, sofrem ionização. E nessa ionização, forma como cátion exclusivamente o íon H3O+, que é chamado de hidroxônio e representado simplificadamente por H+. Todo ácido em água reage com a mesma, portanto isso chama-se reação de ionização. Vamos ver algumas equações de ionização de ácidos. Quando um ácido é colocado na água, a ideia é que ele seja dissolvido. Ser dissolvido é ser solvatado. As moléculas de água começam a envolver, rodear as moléculas do soluto, que no caso é o ácido. E este composto aqui, ele tem uma polaridade. Nesta ligação aqui, o hidrogênio é o polo positivo, o cloro é o polo negativo, pela diferença de eletronegatividade que há entre eles. Sendo assim, a água está aqui com a sua parte negativa voltada para o hidrogênio e a água está aqui com a sua parte positiva voltada para o cloro, ok? E nessa solvatação, esta ligação aqui vai se enfraquecendo. Veja, o hidrogênio está com uma carga aparentemente positiva, está carente de elétrons. Esse elétron do hidrogênio está mais para o cloro do que para ele. Então, quando esse hidrogênio olha para uma molécula de água que tem um par de elétrons livres, ele se sente fortemente atraído por esse elétron, por esse par de elétrons. Fortemente atraído a ponto de abalar esta ligação e romper. Este rompimento aqui é o que nós chamamos de ionização. Ionização é a formação de íons a partir de uma molécula. A partir daqui, o H ele é realmente positivo. E o cloro ele é realmente negativo, pois fica com o elétron da ligação. E aí, a água, ao receber esse H+, deste ácido, forma a espécie H3O+. Daqui vem o H3O+. E aí, o ânion é o Cl a menos aquoso. Isto acontece em qualquer reação de ionização. Qualquer ácido que ioniza passa por essa situação aqui. Não importa o ânion, sempre vai sair um H+ da molécula. Simplificadamente, nós apresentamos a equação da ionização desta forma. O ácido em água, então você representa apenas a separação do hidrogênio da molécula. Veja, H+ aquoso e Cl- aquoso. Quando você olha para o H+, é a forma simplificada do H3O+. Os dois querem dizer a mesma coisa, o hidroxônio. Diante de tantas fórmulas de ácidos, nós estamos agora no momento em que vamos aprender a classificá-los. Vem comigo! A primeira classificação é quanto à presença ou não de oxigênio na molécula do ácido. Se o ácido não tem oxigênio na fórmula, eu chamo de hidrácido. Se tiver oxigênio na molécula do ácido, eu chamo de oxiácido. Hidrácido, oxiácido, hidrácido, oxiácido. Hidra, oxi, hidra, oxi, hidra, oxi, hidra, oxi, oxi, oxi. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis,
nós podemos classificar os ácidos em monoácido, se ele ionizar apenas um hidrogênio. Diácido, se ele ionizar 2 hidrogênios. Triácido, se ele ionizar 3 hidrogênios. Tetrácido, se ele ionizar 4 hidrogênios. Vejamos exemplos. Um hidrogênio ionizável, 2 hidrogênios ionizáveis, 3 hidrogênios ionizáveis, 4 hidrogênios ionizáveis. Perceba que, de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, eu tenho a carga aqui do ânion. Então, se ionizou um hidrogênio, carga menos 1 para o ânion. Se ionizou 2 hidrogênios, carga menos 2 para o ânion. Se ionizou 3 hidrogênios, carga menos 3 para o ânion. Se ionizou 4 hidrogênios, menos 4 é a carga do ânion. E o H é sempre mais 1. Essa é a carga do cátion nos ácidos. Cátion H+, sempre mais 1. Tio Franklin, então quer dizer que é só olhar o número de hidrogênios na fórmula e dizer o número de hidrogênios ionizáveis? Um hidrogênio monoácido, 2 hidrogênios diácido, 3 hidrogênios triácido, 4 hidrogênios tetrácido? Não. Temos duas situações que você tem que memorizar. H3PO3, H3PO2. H3PO3 é um diácido, H3PO2 é um monoácido. Então fique esperto. Mas como que eu vou saber, tio? Eu preciso que você entenda que para os oxiácidos, o hidrogênio ionizável está ligado a um oxigênio. Se o hidrogênio não estiver ligado ao oxigênio nos oxiácidos, não é um hidrogênio ionizável. Essa é a justificativa para que o H3PO3 seja diácido e o H3PO2 seja monoácido. Veja comigo. H3PO4, ele é um triácido. E aí eu tenho o PO4 menos 3. Veja a fórmula estrutural do H3PO4. H3PO4. Todos os hidrogênios estão ligados a oxigênio. E essa ligação é uma ligação polar, onde o oxigênio é o mais negativo da ligação. 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 Lembra quando eu falei que quando o ácido está na água, ele é dissolvido, ele é solvatado, e as moléculas de água estão aqui em volta dos átomos de hidrogênio? Pois é, acontece então que essa ligação aqui é enfraquecida, o H já é mais, né? Ele já tem um caráter positivo dessa ligação polar. Ligação enfraquecida, na dissolução, a reação acontece. Veja, ioniza, ioniza, ioniza. Os 3 hidrogênios saem da molécula. E o elétron que estava com hidrogênio fica com o oxigênio. Aqui, aqui, aqui. São 3 elétrons que ficaram menos 3. Por isso que o tio falou, quantos hidrogênios foram ionizados é o número da carga negativa do ânion. E como fica o H3PO3? H3PO3 tem um oxigênio a menos. Pensa comigo, ó. Um oxigênio a menos. Então este hidrogênio vai estar ligado diretamente ao fósforo. Sendo assim, esta ligação aqui, para quem não se lembra, o hidrogênio e o fósforo não têm diferença de eletronegatividade. Esta ligação aqui é apolar, então a água não vai abalar esta ligação, esse hidrogênio não será ionizado. Então, eu tenho H3PO3 e apenas 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Esses hidrogênios são os ionizáveis. E no caso do H3PO2, mesma coisa. Esse oxigênio eu vou tirar daqui porque agora é H3PO2 e fazer o hidrogênio ligar diretamente ao fósforo. H3PO2. Com apenas um hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, eu tenho um hidrogênio ionizável. Os outros 2 hidrogênios não são ionizáveis, pois a ligação é estável, ok? Então, melhor que memorizar é você entender o porquê dessa exceção. Outra classificação para ácidos é quanto à volatilidade. Ácido volátil é aquele que você abre e logo
sai um baita de um vaporzão. Ele evapora com muita facilidade. E isso não é bom para você. Com ácido não se brinca. Em laboratório, utilizamos um espaço chamado de capela, uma espécie de caixa com um exaustor ali, e você coloca as mãos ali por baixo, e aí o exaustor suga os vapores tóxicos deste ácido para você poder manipular com maior segurança. E quais ácidos são os voláteis? Os hidrácidos. Todos os hidrácidos são voláteis. Os oxiácidos são chamados de fixos, ou não voláteis. Você abre o frasco e não sai aquele vapor. Temos uma exceção para esta regra. O ácido H2CO3, chamado de ácido carbônico, ele é um oxiácido, porém considerado volátil e não fixo, porque ele tem a capacidade de se decompor. É um ácido instável, se decompõe e assim, mesmo sendo oxiácido, é classificado como volátil. Uma característica marcante para os ácidos é a capacidade de corroer coisas. E o que está associado à corrosão de um ácido? A sua ionização. Quanto mais fácil um ácido ionizar, quanto mais moléculas de ácido ionizarem, maior é a força deste ácido. E nós medimos a força deste ácido pelo grau de ionização, ou alfa. Este alfa corresponde ao número de moléculas do ácido ionizadas pelo total do ácido colocado para dissolver. Se o alfa for superior a 50%, quer dizer que é um ácido forte. Se este alfa estiver entre 5 e 50%, é moderado ou semiforte. E se este alfa for menor que 5%, é um ácido considerado fraco. Mas nós temos esquemas práticos para lembrar quais são os ácidos considerados fortes, moderados e fracos. Veja, para os hidrácidos só tem 3 ácidos considerados fortes: o HCl, o HBr, o HI. O único hidrácido moderado é o HF. Os demais ácidos hidrácidos são fracos. Para os oxiácidos, nós temos uma outra regrinha. Você vai pegar lá o número de oxigênios que tem na fórmula do ácido, menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis for igual a 3 ou a 2, é um ácido considerado forte. Se a diferença for igual a 1, moderado, e 0, fraco. Vamos ver alguns exemplos? HClO4, ele é um monoácido, um hidrogênio ionizável. 4 oxigênios menos um hidrogênio ionizável. Qual é a diferença? 4 menos 1, 3. É um ácido forte. H2SO4 é um diácido. Tem 4 oxigênios na fórmula, menos 2 hidrogênios ionizáveis. A diferença é 2. É forte também. H3PO4, ele é um triácido. Tem 4 oxigênios na fórmula, menos 3 hidrogênios ionizáveis. 4 menos 3, 1. É moderado. H3BO3 é um triácido, 3 oxigênios na fórmula, menos 3 hidrogênios ionizáveis. A diferença é 0, fraco. Tio Franklin, tem exceção? Bom, temos 3 casos aqui considerados exceções, mas eu prefiro falar que é uma questão de presta atenção. H3PO3. Se você pegar 3 menos 3 aqui, ó, tá errado. Por quê? Nós vimos agora há pouco que a regrinha diz número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então 3 menos 2, 1. É um ácido moderado. H3PO2, mesma coisa. Ele é um monoácido. São 2 oxigênios na fórmula, menos 1 hidrogênio ionizável. A diferença é 1, moderado. O H2CO3, ele é um diácido tranquilo, só que é o seguinte, como ele é instável e se decompõe em CO2 e água, ele é considerado fraco e não moderado, se você fosse seguir aqui a regrinha. Esse seria um caso de talvez uma exceção, mas eu prefiro dizer, presta atenção. E para fechar esta videoaula, só está faltando nomear os ácidos estudados. Nós temos uma maneira de nomear hidrácidos e uma maneira de nomear oxiácidos. Presta atenção. Para os hidrácidos,
basta você colocar a palavra ácido, o nome do ânion, que está ligado ao hidrogênio, certo? E o final hídrico. Todo hidrácido tem o final hídrico na nomenclatura. Por exemplo, ácido do flúor, ácido fluorídrico, do cloro, clorídrico, do bromo, bromídrico, do iodo, iodídrico, do cianeto, cianídrico e do sulfur, sulfídrico. Para os oxiácidos, nós temos um esqueminha mais ou menos assim. Nós costumamos recomendar que você se apegue, memorize os ácidos clássicos ICO. E a partir dele, você consegue ir para o ácido per e ácido oso ou hipooso para o mesmo elemento. Olha o exemplo que eu trouxe para você. HClO4, HClO3, HClO2, HClO. Então, quando você às vezes se confunde com essa história de qual é o ico, qual é o oso, per, hipo, oso, então é porque eu tenho para um mesmo elemento até 4 tipos de ácidos diferentes. Disse para vocês, para vocês se apegarem ao ácido com terminação ico. Olha aqui, ó, HClO3 é o ácido do cloro com terminação ico. Ácido clórico. Ácido do cloro, ácido clórico. Um ácido do cloro com um oxigênio a mais que o clórico, eu coloco o per. Ácido perclórico. Ácido do cloro aqui com um oxigênio a menos, eu tiro o final ico e acrescento o oso, ácido cloroso. Ácido com menos oxigênio ainda que o oso. Já tem o oso para dizer que tem um a menos que o ico. Então, tendo 2 oxigênios a menos que o ácido ico, então, além do final oso, tem o começo hipo. Ácido hipocloroso. Agora, presta atenção. Eu não sei como é que vai ser agora, porque eu não sei como é que você aprendeu aí na sua sala de aula. Tem uma forma também de diferenciar os ácidos pelo NOx do elemento, pela carga do cloro. Qual é a carga do cloro? Então, essa explicação é para você que já sabe tirar o NOx do elemento químico, hein? Número de oxidação. Tem primeiro ano que já sabe, segundo ano já tem que saber, terceiro e cursinho nem se fala. O que vale lembrar é que o hidrogênio tem carga mais 1 e o oxigênio tem carga menos 2. Agora vamos ver para cada fórmula o total de hidrogênios, o total de oxigênios. O que faltar para ficar zero, né? A carga da molécula tem que zerar. Aí é a carga do cloro. Vem comigo. Mais 1, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8, com mais 1, menos 7, para zerar, mais 7. Menos 2 vezes 3, menos 6, com mais 1, menos 5, para zerar, mais 5. Menos 2 vezes 2, menos 4, com mais 1, menos 3, para zerar, mais 3. Menos 2 com mais 1, menos 1 para zerar, mais 1. Veja você que eu tenho, portanto, a maior carga, mais 7, a menor carga, mais 1, e temos 2 cargas intermediárias. Das 2 cargas intermediárias, a maior carga, ico, a menor carga, oso. Então, quando o elemento pode ter até 4 NOx diferentes, nós temos a maior de todas, per ico. A menor de todas, hipooso. Das 2 intermediárias, a maior ico e a menor oso. E tem uma forma muito prática que nós ensinamos em sala de aula, que é a questão de você memorizar os clássicos ácidos de terminação ico. E a partir dele verificar quem é o oso, hipooso, per ico. Vem comigo. H3BO3, H2CO3, HNO3, H3PO4, H2SO4, HClO3. Estes são os clássicos ácidos com terminação ico. Ácido bórico, ácido carbônico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido clórico. Esses são os clássicos ico e eu preciso que você memorize, nem que seja na base das frases podres, toscas e irritantes. Veja,
Bill Clinton não pode ser clonado. What? Bill Clinton não pode ser clonado. Tá com dúvida? Liga na Casa Branca. O número é 321-321, ramal 333-443. Hello, it's me. Partindo dos ácidos ICO, você vendo aqui, ó, a fórmula de um ácido que lembra o ICO, mas tem um oxigênio a menos, ó, um oxigênio a menos. Esses são os ácidos oso. HClO2, ácido cloroso. H2SO3, ácido sulfuroso. H3PO3, ácido fosforoso. E HNO2, ácido nitroso. Tá vendo só? Esses aqui são os ácidos clássicos com terminação ICO. Esses aqui, com um oxigênio a menos, são os ácidos com terminação oso. Os ácidos oso, com menos um oxigênio ainda, ou é o que nós falamos, tem 2 oxigênios a menos que o ICO, é o hipooso. Então, estes ácidos aqui são aqueles hipooso. Ácido hipocloroso, ácido hipofosforoso. Anotou aí? Com um oxigênio a mais que o referencial ICO, nós temos o ácido per-ICO. Então, esse aqui é o ácido percloro-ICO, perclórico. E é isso aí, gente. Se você assistiu até o final, guerreiro você. Parabéns. Espero ter ajudado e que você tenha sucesso nas suas avaliações. Ok? Gostou? Deixa aquele like pedagógico, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe, indique um amigo e chame aqui para o canal. Se você quer que te salva, se você quer que descomplica, vem para o Franquímica. Um beijo muito grande, fique com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Ficou legal. Vai, vamos gravar um vídeo? Hoje não.